Entender aspectos físico-químicos, propriedades da água e saber calcular pH é muito importante para a bioquímica médica principalmente, mas também para a resolução de exercícios. No Enem, muitos exercícios são cobrados envolvendo o raciocínio e estes cálculos de propriedades físico-químicas da água e de pH. Se você quer aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Assim que tocar a vinheta, nós vamos começar hoje com resolução de exercícios envolvendo água e suas propriedades e cálculo de pH. Se essa aula chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Em bioquímica, nós estamos tendo aulas teóricas a respeito das propriedades da água. Em uma dessas aulas, eu expliquei e fiz o cálculo de como se chegou à escala de pH que varia de 0 a 14. Eu disse também que pH 7 é um pH neutro, indicando que tem a mesma concentração de íons H+, e íons OH-, enquanto o pH abaixo de 7 é um pH ácido, indicando que tem concentração maior de íons H+, e pHs acima de 7 são pHs alcalinos ou básicos, indicando que tem uma concentração maior de íons OH-. Hoje eu trouxe nessa aula resolução de exercícios envolvendo concentração de íons H+, concentração de íons OH- e cálculo de pH. Esses exercícios irão te ajudar na bioquímica médica, na bioquímica clínica, na bioquímica básica e na resolução de exercícios que são cobrados como no Enem, nos vestibulares e também a nível de graduação. O primeiro exercício, eu trago o cálculo da concentração de íons H+. Esse colchete é indicativo de concentração. E na pergunta, no enunciado, eu digo o seguinte: qual é a concentração de H+ em uma solução de 0,1 molar de NaOH? Hidróxido de sódio é uma base. Em solução, ela libera íons Na+, cátions, e íons OH-, que são ânions. Quando a gente tem a liberação em solução de OH-, é indicativo de presença de base. Se eu quero calcular a concentração de íons H+, eu tenho que usar a formulazinha da constante de equilíbrio da água, que é conhecida como Kw, porque eu tenho o valor, então, no Kw de concentração de H+, e concentração de OH-. Como que a gente resolve esse tipo de exercício, então? A primeira coisa que eu fiz, que eu vou destacar aqui, é mostrar os íons ionizados, né? Na+, e OH-, um cátion e um ânion. Se eles estão dissociados, a mesma concentração que eu tenho no enunciado é exatamente a mesma concentração que eu tenho também de íons OH-. Então, se eu tenho 0,1 molar do hidróxido de sódio, eu tenho 0,1 molar de íons OH-, porque dissocia sempre 1 para 1 nesse caso. Então, eu já sei qual que é a concentração de íons OH-. Para eu conseguir calcular a concentração de íons H+, eu vou usar a formulazinha da constante da água, Kw. Kw é igual à concentração de íons H+, multiplicado pela concentração de íons OH-. De onde veio isso? Veio dos cálculos matemáticos envolvendo a constante de dissociação da água. A água se dissocia pouco, mas quando ela se dissocia, ela libera íons H+ e íons OH- em quantidades iguais. Eu expliquei isso na aula de água e propriedades. E se você está com dúvida, eu sugiro que você volte nessa aula. Inclusive, eu vou deixar um card dessa aula para que você possa assistir e tirar todas as suas dúvidas. Bom, passando então dessa fórmula, eu vou substituindo os dados que eu possuo. Então, Kw
é igual à concentração de íons H+, que é o que eu quero, multiplicado por 0,1 molar, que é a concentração de íons OH-. O valor de Kw é fixado, é 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Esse valor foi feito por cálculos e é padronizado para a constante de equilíbrio da água, para o Kw. Então, eu venho aqui no valor do Kw na fórmula e substituo o Kw por 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado, mols por litro ao quadrado. E aí agora eu só tenho uma incógnita, que é a concentração de íons H+, que é o que eu quero. Aqui agora é simplesmente cálculo matemático. Eu isolo a concentração de íons H+, e passo os valores que eu possuo para o lado da direita, depois da igualdade, ficando 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado, dividido por 0,1 molar. Para fazer esses cálculos, a gente precisa da calculadora científica. Então, eu coloco na calculadora científica 1 expoente menos 14 dividido por 0,1 e coloco igual. Quando a gente faz isso, vai chegar numa concentração de íons H+, de 1 vezes 10 a menos 13 molar. Ou seja, se eu estou com uma concentração alta de íons OH-, porque o hidróxido de sódio é uma base, consequentemente eu vou ter mesmo uma concentração baixa de íons H+, correspondente a 1 vezes 10 a menos 13. Eu tenho 13 zeros atrás desse 1, e eu, por ser um número muito pequeno, a gente representa na forma de expoente. Tudo bem? Então, sempre a concentração total de íons H+, mais íons OH-, vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14, porque a escala de pH varia de 0 a 14. Mas quando eu tenho uma concentração alta de íons OH-, eu tenho, consequentemente, uma concentração baixa de íons H+. Como aqui eu quero o cálculo de íons H+, eu faço o cálculo por essa formulazinha. Passando para o cálculo 2, para o problema 2, agora é cálculo de OH-. A gente usa muito pH, a gente usa muito concentração de íons H+, porque o ácido ficou mais difundido, mais falado, discutido. Mas a gente tem que lembrar que a formulazinha, ela também compete para íons OH-, tudo bem? Então, olha lá, qual é a concentração de OH- em uma solução com uma concentração de H+, de 1,3 vezes 10 a menos 4 molar. Então, eu tenho agora uma concentração de íons H+, de 1,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. A constante de equilíbrio da água, Kw, é igual à concentração de íons H+, multiplicado pela concentração de íons OH-. Será sempre dessa forma. Kw é igual, como agora eu tenho o valor da concentração de íons H+, eu coloco o valor que eu encontrei no lugar da concentração, ficando Kw igual a 1,3 vezes 10 a menos 4 molar. E eu não tenho a concentração de íons OH-, que é o que eu quero saber. Então, eu coloco aqui sem substituir por nenhum valor. O valor da Kw vai ser sempre fixada em 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Eu venho aqui agora e substituo na fórmula. Então, 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado é igual a 1,3 vezes 10 a menos 4 molar, vezes a concentração de OH-. Eu tinha 3 incógnitas, agora eu só tenho uma, que é exatamente aquela que eu quero encontrar. Eu isolo ela do lado esquerdo da igualdade, OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado, dividido por 1,3 vezes 10 a menos 4 molar, que corresponde à concentração de íons H+. Cuidado na hora de passar as igualdades, de fazer o cálculo matemático, porque se você passa um 1,3 vezes 10 a menos 4 molar primeiro, vai dar o resultado errado. Por que disso? Porque aqui eu estou fazendo simplesmente um cálculo matemático. 1,3 vezes 10 a menos 4 molar está multiplicando a concentração de íons OH-. Então, ele passa para o outro lado da igualdade sendo dividido. Isso aqui é simplesmente matemática. Então, 1 vezes 10 a menos 14
molar ao quadrado, que é a KW, que é fixada, ela vem primeiro, e depois, na divisão, vem o valor de íons H+, ou de íons OH-. Então, a concentração de OH- é igual a 7,69 vezes 10 a menos 11 molar. Observe mais uma vez aqui que eu tenho uma concentração maior de íons H+. 1,3 vezes 10 a menos 4 é um número maior do que 7,69 vezes 10 a menos 11. Menos 11 significa que eu tenho 11 zeros atrás do 7. Menos 4 significa que eu só tenho 4 zeros, ou seja, nesse cálculo eu tenho uma concentração maior de íons H+. No problema 1, eu tinha uma solução básica, pH acima de 7. Nesse problema 2, eu tenho uma solução ácida, eu tenho mais íons H+ no meio, mas a gente tem íons OH- também, tudo bem? Olha só, os cálculos na calculadora, quando tem expoente, principalmente negativo, eu recomendo que você faça utilizando o ESP, que é aquela teclazinha que fica ao lado da igualdade. Então você coloca 1 ESP menos 14 dividido por 1,3, né, 1,3 ESP menos 4 e coloque igual, que vai chegar nesse valor de 7,69 vezes 10 a menos 11. E eu sugiro que você pegue esses valores, substitua na fórmula e refaça esse exercício e deixe nos comentários se você conseguiu chegar na resposta correta. Tudo bem? Para finalizar essa aula, eu trouxe um problema 3, que agora envolve cálculo de pH. Se eu tenho a concentração de íons H+ na fórmula, eu consigo calcular o pH. O que é o pH? pH é a concentração de íons H+ em uma solução. O pH é fórmula matemática. pH significa menos log da concentração de íons H+. Então, se eu tenho a concentração de íons H+ no meio, eu consigo achar o valor de pH. Lembrando que existe também o POH, mas ele não é tão usado assim. Mas a fórmula do POH é a mesma. POH é igual a menos log da concentração de OH-. Então, vamos ao problema 3. Escreva a reação de dissociação ácida para o ácido clorídrico. Se eu pego o ácido clorídrico, que tem a fórmula HCl, e coloco ele em solução aquosa, se eu coloco ele na água, ele se dissocia, porque ele é um ácido forte, liberando íons H+, mais o íon cloreto. Íons H+, deixa o pH ácido, por isso o ácido clorídrico é um ácido forte. Calcule o pH de uma solução 5 vezes 10 a menos 4 molar de ácido clorídrico. Então, nesse caso, eu faço direto. pH, a formulazinha aqui embaixo, é igual a menos log da concentração de H+. A concentração de H+, eu tenho 5 vezes 10 a menos 4. Eu substituo na fórmula. pH é igual a menos log de 5 vezes 10 a menos 4. Eu, utilizando a calculadora científica, coloco menos o log que fica lá em cima, 5 ESP menos 4 e aperto igual. O pH dessa solução é 3,30, ou seja, com essa concentração de 5 vezes 10 a menos 4 molar de ácido clorídrico, o pH de uma solução aquosa, por exemplo, fica em torno de 3,30. E aí eu consigo saber se a solução é ácida, se a solução é básica, se a solução é neutra, como por exemplo na água pura. A água pura libera a mesma concentração de íons H+, idêntica à de OH-, portanto o pH é igual a 7. Por fim, o problema 4, agora cálculo de pH de novo, mas eu tenho uma solução básica, eu tenho uma base em solução aquosa, olha lá. Escreva a reação de dissociação ácida para o hidróxido de sódio, que é uma base. NaOH, a gente já viu no primeiro exercício, que se dissocia liberando íons Na+, mais íons OH-. Calcule o pH de uma solução 7 vezes 10 a menos 5 molar de NaOH. Aqui que costuma surgir erros, porque como a gente está acostumado a calcular o pH, a calcular a concentração de H+, a gente esquece que aqui
A base não libera íons H+, ela libera íons OH-, e eu preciso saber dessa informação. Então, eu não consigo achar o pH, que é o que está sendo solicitado, direto. Eu preciso achar primeiro o valor de pOH. Aqui existem duas formas de calcular esse tipo de exercício e eu mostro as duas. A primeira delas é calculando o valor de pOH. Lembrando que a base, o hidróxido de sódio, ele dissocia em Na+OH-. Então, eu não tenho íons H+ no meio básico, eu tenho íons OH-. Então, pOH é igual a menos log da concentração do íon OH-. pOH é igual a menos log de 7 vezes 10 a menos 5. De onde eu tirei esse 7 vezes 10 a menos 5? Da informação aqui no texto, ó, 7 vezes 10 a menos 5 molar de hidróxido de sódio. Portanto, pOH, eu aperto na calculadora menos log lá em cima, 7 esp menos 5 e coloco igual. Vai dar um valor de 4,15. Cuidado que 4,15 é o valor de pOH. Para achar o pH é outra fórmula. Eu sei que juntando, somando pH mais pOH, tem que dar um valor de 14. 14 é a escala do pH. Eu expliquei isso na aula de propriedades de água. Então eu tenho que o pH mais o pOH, eu tenho o valor do pOH, que é 4,15. Então eu substituo essa incógnita. O pOH, no lugar dele, eu coloco 4,15. Passei a ter somente uma incógnita, que é o pH. Então, olha só, o pH está somando agora, eu passo para o outro lado diminuindo. Então, eu isolo o pH do lado esquerdo igual a 14 menos 4,15. Como eu estava somando aqui, eu passo subtraindo. Se eu estivesse multiplicando, passaria dividindo e vice-versa. Então, 14 menos 4,15, pH igual a 9,85. Mas tem como fazer o cálculo de forma direta usando a formulazinha da constante da água, que é o Kw. Quando eu quero fazer o direto, eu copiei o exercício de novo, da mesma forma, com os mesmos valores, e agora eu mostrei a dissociação, olha lá, Na mais OH-. Então eu sei que a concentração de OH- é 7 vezes 10 a menos 5 molar. Então eu posso usar essa fórmula, porque aí eu vou encontrar o valor da concentração de íons H+, e aí eu consigo calcular direto o pH. Como que eu faço isso? Kw é igual à concentração de íons H+, multiplicado pela concentração de íons OH-. Kw é igual à concentração de íons H+, é o que eu quero descobrir. A concentração de íons OH- é 7 vezes 10 a menos 5 molar. O valor de Kw é sempre fixado, 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Eu substituo no lugar do Kw da fórmula. Então, 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado é igual à concentração de íons H+, vezes 7 vezes 10 a menos 5 molar. Isolo a concentração de íons H+, 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado, dividido por 7 vezes 10 a menos 5 molar. Como a concentração de íons OH- está multiplicando a concentração de íons H+, eu passo para o outro lado da fórmula, dividindo. Concentração de íons H+ é igual a 1,43 vezes 10 a menos 10 molar. Olha só, na calculadora a gente vai digitar 1 esp menos 14 dividido por 7 esp menos 5 igual. Vai dar um valor de 1,43 vezes 10 a menos 10, que é uma concentração menor do que 7 vezes 10 a menos 5, porque a solução é básica mesmo, então o pH tem que dar acima de 7. pH é igual a menos log da concentração de H+ direto agora, porque eu encontrei o valor da concentração de H+. Então, pH é igual a menos log de 1,42 vezes 10 a menos 10, ou 1,43, né? Só que se você coloca 1,43, vai dar 9,84. Então, eu arredondei para baixo, 1,42 vezes 10 a menos 10. Eu coloco na calculadora menos log de 1,42 esp menos 10 e encontro o pH de 9,85, que é exatamente igual ao cálculo que eu fiz anteriormente. Só que no primeiro eu fiz usando a concentração de OH- e encontrando o pOH,
e aí eu achei o pH por subtração, pH mais pOH é igual a sempre 14, ou eu posso usar a concentração da água, a fórmula da concentração da água, encontrar o valor de íons H+ primeiro e encontrar o pH de forma direta. Você escolhe a forma como você quer resolver esse tipo de exercício. Pode ser por uma forma ou pela outra. A que você achar mais fácil e que você conseguir fixar melhor, que fizer sentido para você. Eu espero sinceramente que essa aula tenha ajudado. Eu vou gravar uma aula agora corrigindo um exercício do Enem envolvendo o cálculo de pH e concentração de íons H+ e íons OH-. Se essa aula chegou até você, espero que te ajude e que você tenha foco, disciplina, persistência, resolva exercícios para que o aprendizado possa ser realmente significativo. Bons estudos!